Vocês sabem que nós estamos, nesse mês, nos pequenos grupos, analisando algumas obras de arte do René Magritte, pintor surrealista, e já começou. Então, não perca. Procure um pequeno grupo essa semana e vá. Pessoal super animado. E o pessoal não sabia, mas eu já estou dando spoiler. O quadro dessa semana vai ser esse quadro, chamado Filho do Homem. Deu spoiler. Brincadeira, não é não. Mas ele vai fazer parte da nossa reflexão nessa noite. Embora a dinâmica seja bem diferente da dinâmica do pequeno grupo. E nós vamos falar sobre a emancipação do saber. E eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 8, que diz assim: quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Percebe bem esse contraste que o apóstolo Paulo coloca. Ele começa falando de conhecer e de sabedoria, e aí ele fala que para quem acha que conhece tudo, que sabe, que tem conhecimento o bastante, ele faz um contraste e ele abre uma janelinha. Não, mas quem ama, como se Paulo estivesse comparando. Tem muita gente que sabe sobre como lidar com essa questão dos ídolos, mas o conhecimento estufa, o conhecimento ensoberbece, o conhecimento infla, mas o amor fortalece a gente, o amor fortalece a igreja, fortalece a família. E aí, de repente, falando sobre conhecimento, Paulo puxa uma janelinha. Então, quem pensa que sabe tudo ainda não sabe, mas quem ama, parece que Paulo vai dizer assim, mas quem ama sabe de tudo. A gente vai explorar daqui a pouco, mas eu acredito que é isso que ele está dizendo. Quem ama sabe de tudo. Versículo 4. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra, e há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e por meio de quem recebemos vida. Aleluia. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade, e sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos, e não perdemos nada se não comemos, só a comida que a gente não vai comer. E se comemos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Pois se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, acaba se perdendo. E quando vocês pegam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Amém? Esse é um texto que fala sobre amor. E é um texto que desafia a nossa relação com o conhecimento e com quanto a gente detém de sabedoria. Eu vou
vou trocar sabedoria por conhecimento? Porque a diferença de sabedoria para conhecimento é que o conhecimento é você absorver uma informação. E sabedoria é como você transforma a informação em alguma coisa útil. Então o sábio é aquele que sabe viver, não é aquele que tem a cabeça cheia de informação. Então nesse texto o apóstolo Paulo fala sobre como eu lido com o conhecimento que eu tenho, com a informação que eu tenho no meu cérebro, com outras pessoas que não têm o mesmo conhecimento que eu. E ele deixa isso muito claro, principalmente ali no versículo 7, quando ele começa dizendo, nem todos sabem disso. Então Paulo está tendo que analisar uma situação da igreja de Corinto e administrar esse quadro de tensão e de conflito dentro da igreja. Ele está trabalhando uma máxima nesse capítulo, que é a principal reflexão para a gente fazer nessa noite. E a máxima é, o amor sabe mais. Para poder esclarecer para você e pintar esse quadro, Paulo começa identificando um problema na igreja de Corinto. E o problema é, alguns irmãos, sem um conhecimento refinado, sem uma reflexão mais filosófica, sem uma compreensão mais profunda e ampla, estão interpretando o comportamento de outros irmãos como comportamentos pecaminosos. Qual que é o problema? Esses irmãos que não têm uma reflexão filosófica profunda, que não têm um conhecimento amplo, são irmãos que admiram aqueles irmãos. E aí aqueles irmãos, vou colocar do lado de cá, que são os irmãos que têm um conhecimento mais profundo, mais amplo, uma compreensão refinada, e entendem que comer carne que foi oferecido para um ídolo no açougue, ou então na parte externa do templo, ou na casa de alguém que é idólatra, comer aquela carne não significa adorar aquele ídolo, porque ele sabe que aquele ídolo não existe. E no coração dele, quando ele come aquela carne, ele está agradecendo a Deus, obrigado por essa carne, porque o Senhor me deu, e eu adoro o Senhor. Alguns irmãos tinham uma reflexão mais refinada sobre aquele assunto. E esses irmãos que tinham paz de consciência e sabiam que eles não estavam pecando quando eles comiam aquela carne, porque eles davam glória a Deus, eram irmãos que aqueles que estavam do lado de cá admiravam. E o apóstolo Paulo diz assim, esses irmãos que acham que é pecado, admiram vocês, que têm uma reflexão mais profunda e sabem que não é pecado. Só que eles não entendem que não é pecado. E porque eles admiram vocês na fé e o testemunho de vocês e a caminhada de vocês, eles acham que quando vocês comem, vocês estão adorando um ídolo. Porque para eles, durante a vida deles, eles comeram muita carne oferecida para ídolo, adorando o ídolo. Então quando eles veem você comendo a carne, eles acham que você está fazendo isso de novo e eles estão pensando, posso adorar o Senhor Jesus e posso adorar outros ídolos. Está causando uma confusão na cabeça deles. Então o apóstolo Paulo explica isso e ele chega no verso 7 e fala assim, a gente sabe que só existe um Deus e é Jesus, mas nem todo mundo sabe disso. Então Paulo está falando da tensão que existe dentro da igreja de Corinto, porque algumas pessoas têm mais conhecimento do que outras pessoas. E é claro que quando você tem mais conhecimento, as atitudes que você tem, o comportamento que você desenvolve, é coerente com a profundidade do conhecimento que você tem. Só que o apóstolo Paulo está dizendo, tem gente que não consegue lidar com isso, é muito para a cabeça deles. O que a gente faz? Então o apóstolo Paulo identifica esse problema, ele explica que existe uma tensão, e a conclusão dele é, não importa quem está certo. O mais fraco, que admira o mais forte, o mais inteligente, o mais maduro, começou a debater, mas você está pecando. E aí o mais forte falou assim, não, bobinho, isso aí não é nada. Ídolo não existe. E aí aquele assim com uma crise de consciência, não, mas todo mundo lá em casa come carne de ídolo, mas eu comi carne de ídolo a vida inteira, e agora eu achei que eu tinha me convertido e agora eu só servia a Jesus. Não dá. E aí nesse conflito, o apóstolo Paulo chega e resolve, e a sentença dele é, não importa quem está certo. Não importa quem está certo. Não importa quem sabe mais sobre o assunto. O amor sabe mais.
Paulo não diz assim, então faz o seguinte, vocês que são mais maduros, tentem explicar. Ele não fala isso. Na versão A Mensagem, o versículo 7 diz assim, não é possível mudar uma mentalidade dessas do dia para a noite. Alguém está com a mensagem? Você está com a mensagem, Dani? Você lê em voz alta o verso 7? Então, pensando logicamente, nada aconteceu à carne quando ela foi oferecida ao ídolo, como qualquer outra carne. Eu sei disso, vocês também sabem. Mas isso não é tudo. Se fosse, algumas pessoas iriam achar que sabem de tudo e começariam a menosprezar os outros. O conhecimento verdadeiro não é insensível. É mais embaixo que ele vai dizer isso? Precisamos ser sensíveis ao fato de que não estamos todos no mesmo nível de compreensão. Alguns de vocês já passaram pela vida inteira comendo carne de ídolo e estão certos de que há alguma coisa na carne que prejudica vocês. Essa mentalidade não vai mudar da noite para o dia. Felizmente, Deus não nos dê pela dieta. Não somos elogiados quando comemos. Amém. Tem gente que está... Tá bom. Tá bom, obrigado. Então ele fala, esse conhecimento não pode ser insensível. E essa mentalidade não muda do dia para a noite. Então a solução de Paulo não é, você que tem mais conhecimento, explica para o que tem menos. Ele até podia fazer isso. Porque aquele que tinha mais conhecimento, tinha mais conhecimento. Certo? Então Paulo podia falar assim, não, você tem mais conhecimento. Mas Paulo, na verdade, ele já constatou o problema. Sabe qual é o problema que Paulo constata? Está no versículo 2. Desculpa. Verso 1. Quando ele diz assim, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como devia. Paulo já constatou que aqueles que tinham mais conhecimento não tinham humildade. E a discussão já tinha acontecido. Então a solução não era vocês que têm mais conhecimento explica para quem tem menos. Porque Paulo constatou um problema do coração. E o problema é, vocês têm bastante conhecimento, mas vocês estão orgulhosos. Vocês precisam amar. E a solução que Paulo vai colocar é o amor sabe mais. E eu queria dizer que a nossa vida na cidade hoje, ela se tornou muito diferente da vida de Corinto. Mas ainda assim, quando a gente olha para Corinto, tinha muito conhecimento e tinha muita filosofia e muita religião naquela cidade. Então, embora nós aqui sejamos pessoas de origens distintas, com filosofias de vida diferentes, culturas familiares diferentes, visão política diferente, gosto musical diferente, teologia diferente, nós somos igreja de Jesus por causa do sacrifício que ele realizou por nós. E o que eu acredito que Paulo está propondo para os irmãos de Corinto é uma... Deixa eu ver, é esse aqui? É esse aqui. Não, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Emancipação do conhecimento. Uma emancipação do saber. Sai debaixo da tutela do saber. Para de viver nesse conflito de quem sabe mais e quem está certo e quem está errado. Você consegue perceber isso? Paulo traz uma base para explicar que quem come carne não está pecando. Ele explica isso. E para alguns de nós, a gente quer entender que o que Paulo está dizendo é: quem não entendeu que se vire, o problema é dele. A gente quer acreditar que o que Paulo está dizendo é cada um por si. Ele não está dizendo isso. Ele começa falando: você está certo, os ídolos não existem.
Mas você só está certo se você respeitar a limitação intelectual dele. Você só está certo se você respeitar a limitação do conhecimento do seu irmão. Porque no meu caso, se comer carne, a minha liberdade diante de Cristo, que é uma coisa que eu sei que não fere a minha comunhão com Cristo, mas fere a consciência do meu irmão e faz ele pecar, eu nunca mais vou fazer isso. Ele termina o capítulo falando isso. É um pouco delicado a gente tratar sobre isso, e algumas questões que talvez venham na sua cabeça, elas não vão conseguir ser respondidas porque cada caso é um caso. E algumas perguntas que a gente tem na vida não tem resposta na Bíblia. E a gente precisa se sujeitar ao Espírito Santo e falar: Senhor, me ajuda a entender. E aí você desenvolveu alguma conclusão, mas eu quero trazer qual é a reflexão de Paulo para nós aqui. Essa emancipação do saber. É como, eu acho que Paulo está trazendo uma colocação para nós como se ser guiado pelo fator estar certo, ou ser guiado pelo fator ter razão, ou ser guiado pelo fator entender mais do assunto, fosse um tutor. E ele estivesse dizendo: vocês estão debaixo dessa regra, né? É assim que vocês estão se relacionando? É quem está certo? É quem tem razão? É quem entende mais do assunto? É assim? Porque um está de um lado falando: eu entendo assim, e o outro está: eu entendo assim. E ele está dizendo: essa maneira de pensar é infantil. Se relacionar com as pessoas e se portar sempre usando como fator último estar certo é uma postura infantil. Viver assim: eu faço isso porque eu estou certo, porque isso está certo, porque eu posso, porque eu sei que está certo, porque eu sei que eu tenho razão, porque eu entendo sobre isso. É infantil. Porque, em última instância, eu não estou amando. Eu só estou pensando o que eu posso fazer. E o Evangelho traz liberdade para mim e eu posso fazer muitas coisas. Mas até o ponto em que isso me impede de amar outra pessoa. Foi por isso que eu escolhi esse quadro do Magri para hoje. Porque se tem uma coisa que a gente sabe quando a gente olha para esse quadro, é o quê? É que a gente não sabe o que está atrás da maçã. Quando a gente olha para esse quadro, a gente sabe que a gente não sabe. E a gente pode fazer uma enquete aqui. Ah, eu acho que atrás da maçã o rosto dele é normal, ele tem um nariz assim e tal. Outra pessoa fala: não, eu acho que por trás do rosto ele tem uma cicatriz, eu acho que ele sofreu um acidente, ele botou a maçã. Ou eu acho que por trás da maçã ele está com uma faca na boca que está enfiada na colher, e aí ele está segurando assim, a faca bem na frente. Ah, a faca enfiada na maçã? Pode ser também, você não está vendo? Vai dizer agora que você sabe, que eu errei. Você está vendo como a gente gosta de saber? Amo você, Bruno. Acho que nada mais natural do que isso, né? A gente tem uma relação de amizade e de liberdade. Meu amor da minha vida também. Mas vocês percebem como é muito... Está no nosso instinto mostrar que eu sei que você está errado. Não, você falou errado. Você falou errado. O certo é assim. Esse negócio parece que come a gente por dentro, né? Mas quando a gente olha para esse quadro, esse é um fator que a gente precisa aprender a viver e fazer a vida cristã acontecer. E o fator é mistério.
A gente precisa aprender a viver a vida com mistério. A gente precisa aprender a fazer a vida acontecer com mistério. Porque a nossa fé não traz todas as respostas. E seguir Jesus não acaba com todas as crises. Quem viu lá o meu stories no Instagram hoje, levanta a mão. Eliezer, olha lá, mais algumas pessoas. Ai, Eliezer, que orgulho de você. Fizemos ontem despedida de solteiro do Eliezer. Eu postei uma página de Jó, capítulo 3, eu acho, ou 4, que Jó fala assim: Deus, e quando a minha vida perde o sentido, por que você me deixa continuar vivo? E se você ler Jó faz 70 perguntas para Deus. E Deus não responde. Desculpa. Jó questiona Deus muitas vezes. Eu acho que ele faz mais de 70. Mas quando Deus decide se revelar para Jó, Deus faz 70 perguntas para Jó que ele não tem resposta. Você estava lá quando eu criei o céu? Você estava lá quando eu estendi a água? Você estava lá quando eu fiz o caminho da minhoca na terra? Sério, essas coisas. Você sabe como é que funciona? E aí Deus faz um monte de perguntas. Jó não sabe responder. Eu falei, então, fica de boa. Que eu sei. E eu não vou te falar. E essa relação não é uma relação de quem sabe. E a nossa fé não é uma fé de quem sabe. Eu preciso saber, senão a minha fé não é válida. Por isso muita gente abandona a fé, porque tem gente que não sabe por que está passando pelo que está passando. Porque não entende por que está passando por aquele conflito, não entende por que algumas coisas não funcionam. Para todo mundo aqui tem coisa que não funciona. Para todo mundo tem oração que parece que não foi respondida, Para todo mundo tem versículo que parece que não entra, que parece que é para outra pessoa e não para mim mesmo. A gente tem pergunta, isso faz parte da nossa fé e o mistério faz parte do Evangelho. O Evangelho é a revelação do mistério que estava oculto nos profetas e na lei de Moisés. Mas é um mistério revelado que religa a gente com Deus. E é como se fizesse a gente voltar de volta para a caixa de força, para a gente poder continuar vivendo. Mas a gente não sabe de todas as respostas. Então o apóstolo Paulo está dizendo, não interessa quem está certo. Não é isso, não importa. Porque o amor sabe mais. E Jesus chama a gente para a emancipação do saber, para a gente parar de pensar que precisa saber todas as razões, ou todas as razões pelas quais eu frequento a igreja. Será que eu podia ser cristão sem igreja? Será que eu podia isso? Será que eu podia aquilo? Será que eu podia aquilo? Acho que existe espaço para a gente refletir e ter conflito. Mas quem me guia é o Espírito, não é a conclusão. Irmão, deixa eu dizer, você precisa ser hábil para seguir o Espírito sem saber para onde ele está te levando. Porque senão você não tem uma relação com Deus. Isso é fé. Existe uma lista de heróis da fé que não viram o cumprimento das promessas, mas eles morreram crendo que elas iam acontecer. E eles não sabiam onde eles estavam indo. E eles não sabiam onde eles iam chegar. Então tinha uma coisa que eles sabiam, era onde é que tinha que ir. Mas o porquê, como, eles não sabiam. Paulo está propondo uma emancipação do saber, e de saber os detalhes, e de onde Deus está te levando, e de todas as coisas, e ele diz, queridos, não é assim que a gente vai decidir se a gente vai comer carne ou não, se a gente vai frequentar tal lugar ou não, se a gente vai vestir tal roupa, se a gente vai frequentar tal igreja. Não é assim. Porque senão quem tem mais informação é mais espiritual, mas não é essa a medida. A medida é quem ama mais é mais espiritual. Quem ama mais é mais discípulo de Jesus. Quem é mais humilde e abre mão por causa do outro, aí é mais espiritual, é mais discípulo de Jesus. Entendeu?
anda com Deus de verdade. Você que tem o Espírito vivendo em você, no seu ambiente de trabalho, que tudo precisa fazer sentido e você precisa dar nota para os R$ 9,80 que saíram, e que tudo precisa ter lógica, você e eu, que estamos acostumados com as coisas estarem tão encaixadinhas, precisamos da habilidade de tomar decisões na nossa vida, em que a gente só sabe que aquilo é o Espírito guiando, mas talvez eu não sei por que eu estou fazendo isso. Porque senão eu não sou guiado para a vontade de Deus. Romanos 11 fala, quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus e vive como filho de Deus. E às vezes o Espírito Santo vai fazer muito sentido e às vezes ele não vai fazer. E às vezes, como talvez no caso desses que sabiam bastante e eles tinham razão, o Espírito vai falar assim, quebra o seu orgulho e serve o seu irmão, mesmo isso não fazendo sentido. Porque o que vale é você amar. O amor sabe mais. Então Paulo está propondo essa emancipação do saber para eu virar um servo do amor, para eu chegar na maioridade, para eu não ter mais o saber como um tutor. Porque quando eu sou menor, eu não estou sujeito à lei, né? Quando eu sou menor, se eu faço alguma coisa errada, é o meu pai que vai prestar conta, porque eu sou menor. Agora, quando eu chego à maioridade, eu me torno responsável por mim mesmo. E eu queria comparar isso. Que quando eu vivo por estar certo, eu faço porque eu estou certo, ou porque eu sei, ou porque eu tenho domínio, isso é infantilidade. E eu não assumo. Presta atenção, em nome de Jesus, olha aqui para mim agora. Quando eu ajo por estar certo ou por ter razão, isso é infantilidade. Porque eu não assumo que eu estou agindo porque eu sou egoísta. Eu digo que eu estou agindo porque eu estou certo, não porque eu sou egoísta e orgulhoso. Não porque eu não sei renunciar. Aí eu sou infantil, eu dou desculpa. Mas quando eu alcanço a maturidade, a maioridade, eu fico emancipado, aí eu vivo debaixo do amor. E o amor assume a responsabilidade. Porque o amor diz, eu assumo, eu escolho te servir. Eu escolho cuidar de você, eu escolho proteger a nossa relação. Quer que repete? Tá, vamos lá. Isso tudo é subjetivo. Paulo não está usando essa figura de tutor aqui. Ele usa isso em Efésios, Gálatas. Ele não está usando aqui, mas eu estou usando para interpretar o que ele está dizendo. E crendo que Paulo está sugerindo assim, vocês estão brigando porque vocês estão assim, quem sabe mais? E aí Paulo diz, o saber ensoberbece. Vocês estão brigando por quem conhece mais. Isso é orgulho. E isso também é infantilidade, porque você está fazendo, dizendo que é porque você está certo. E aí você ignora o cara por quem Jesus morreu. Porque Paulo, ele pega pesado mesmo. Esse é o argumento dele. O argumento dele é, você está certo, é isso mesmo. E você está ferindo um cara por quem Jesus derramou sangue. Porque se fosse eu, nunca mais ia comer carne, porque eu não quero ferir ele. Agora, assume a responsabilidade que você tem de abrir mão do que você sabe para poder proteger alguém por quem Deus deu a própria vida. Isso é saber de verdade. Que isso é o amor. O amor sabe mais. Mas é infantil ficar, mas eu estou certo. Tá, você está certo. É só isso que importa? É só isso que importa? É estar certo? Paulo fala, isso não vai funcionar. Quando eu estava com os meus amigos mês passado de férias, um deles disse essa frase assim: eu passei a maior parte da minha vida tentando provar para o meu pai que eu estava certo e tentando provar para o meu filho que ele estava errado. Rick Schmitz é um pastor que
conheci lá e a gente é colega do pessoal lá. E quando ele foi compartilhar uma palavra, foi isso que ele trouxe. E isso calou no meu coração. Vou repetir. Vou ler com você de novo. Eu passei a maior parte da minha vida tentando provar para o meu pai que eu estava certo e tentando provar para o meu filho que ele estava errado. Se você não se identificou, você não é normal. Agora eu queria fazer uma reflexão com você aqui, depois dessa introdução. Muita gente teve pai litigioso, que briga, que discute, que conflita dentro de casa. Pais que simplesmente tinham mais facilidade de se contrariar do que em concordar. E muita gente aqui teve essa relação também com o pai, em que é mais fácil, sempre foi mais fácil o seu pai te contrariar ou você contrariar ele, do que ele te afirmar ou você afirmar ele. E aí você cresceu num ambiente inamistoso, um ambiente não de concordância ou de amigável, mas em que eu revelo a minha identidade por discordar. Ambiente de casa. E aí a gente é acostumado a conflito, a debate, né? A debate. Então, o que acontece? Na criação, sempre foi mais comum discordar do que afirmar. E aí se relacionar, para muitos de nós, tem mais a ver com debater do que celebrar. Como que a gente se relaciona? A gente se relaciona mostrando que a gente é diferente, não mostrando que a gente é igual. A gente não celebra que a gente é igual, a gente celebra, sim, eu celebro a minha opinião, você celebra a sua, e aí a gente debate e se contraria. E aí a gente mostra o quanto a gente é inteligente. E a gente nunca concorda. E o que acontece com o nosso coração? Nosso coração, se esse é o seu caso, pode ficar viciado em discordar e debater. E aí, aceitação para você, escuta isso, é sinônimo de fraqueza. Aceitação é sinônimo de ignorância. Então é muito difícil aceitar. Não, mas eu não posso aceitar. É porque para você sempre foi muito difícil simplesmente ser aceito, né? Foi mais fácil você receber crítica e discordância do que aceitar. Ou a maneira como você lida com o seu dinheiro, ou a fé que você tem, ou o jeito como você se veste. Ah, sério, quem já foi criticado aqui pela maneira como se vestia? Também não. Eu acho que a nossa mente fica treinada e a gente fica viciado em discordar. E aí, para a gente, relacionamento se parece mais com vamos discordar? Do que nós vamos discordar? Vai lá, pega um tópico aí, futebol. Beleza. Beleza, então vamos discordar só. Eu falo do que eu torço, você fala do que você torce. Vamos discordar sobre comida? Vamos. Ah, não, isso aqui não engorda, isso aqui faz mal, isso aqui dá câncer, não, isso aqui não sei o quê. Não, mas não sei o que lá. E aí, sempre que a gente puxa um tópico, é para a gente discordar. E a gente fica viciado com esse jeito de se relacionar. Porque eu provo a minha identidade por defender o meu ponto de vista. Qual que é o problema? Eu nunca me conecto. Porque eu estou tentando ser admirado pelo quanto eu sei. E aí eu passo a vida inteira tentando provar para meu pai que eu estou certo. E depois, quando eu tenho filho, eu passo a vida inteira tentando provar para ele que ele está errado. Porque o único jeito que eu sei me relacionar é discordar. É por isso que algumas pessoas têm dificuldade em fazer amizades que duram ou manter um relacionamento amoroso.
Medite. Então deixa eu dizer algumas coisas aqui que são para nós, como indivíduos e como igreja, tá? Você não está no mundo para corrigi-lo. Tá? Você não está no mundo para corrigi-lo. Deus não te colocou perto de pessoas para você debater. Não existe o dom espiritual do debate. Deus não traz as pessoas na sua vida para você achar as falhas e ajudar elas a se arrependerem dos pecados. Esse não é o motivo principal. E crítica não é fruto do Espírito. E crítica não é discernimento de espírito. Crítica não é discernimento de espírito. Discernimento de espírito é outra coisa. O discernimento de espírito não briga com ideia. O discernimento de espírito percebe o que está movendo uma pessoa ou uma circunstância. Não é maledicência. Discernimento de espírito não é maledicência. Então eu vou repetir. Você não está no mundo para corrigi-lo. Deus não te colocou perto das pessoas para você debater com elas. Não existe o dom espiritual de debate. Deus não traz as pessoas na sua vida para você achar as falhas, ficar fuçando para você poder dizer e ajudar elas a se arrependerem. Se você olhar para Jesus no Evangelho, não é assim que ele faz para levar as pessoas a arrependimento. É por isso que muitas pessoas, de repente, acharam o ambiente da igreja insuportável. E talvez a gente precisa reciclar o nosso ambiente aqui também, porque a gente começa a ser consumido por uma culpa de fazer a vontade de Deus ou realizar o ministério ou sei lá o quê, e a gente acha que a nossa principal maneira de pregar o evangelho é caçar os pecados das pessoas e mostrar assim, mas tá vendo, você está pecando, isso aqui é pecado, você não pode fazer isso. E aí você é uma pessoa insuportável. E a igreja fica insuportável, né? Porque é tudo sobre falha, a gente só sabe falar disso, né? Do que está errado, e você está errado, e você está errado, e você está errado, mas o evangelho não é sobre quem está errado, o mundo inteiro está errado. O evangelho é uma notícia boa, que diz, está tudo certo. Se relaciona com Jesus, que ele vai transformar o seu coração. Porque os caras que tentaram resolver todo mundo errado, eles fizeram um monte de lista de comportamento. E aí depois eles amarraram no pescoço das pessoas. E aí Jesus chegou em Mateus 23 e falou assim, vocês são hipócritas porque vocês não fazem isso que vocês estão pedindo para eles fazerem. Vocês não conseguem empurrar com o dedo os mandamentos que vocês criaram para as pessoas. E aí vocês se preocupam com coisas tão minúsculas. E coisas gigantescas acabam passando batido. Então qual é o caminho? O caminho é, se relacione com Jesus. O amor dele vai constranger, vai quebrantar e a bondade dele vai levar ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4, é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. O único mandamento recebido por Jesus não precisa ser para amar, que é o único mandamento recebido por Jesus, você não precisa ser o detentor do conhecimento. Para fazer discípulos, você não precisa ser um detector de falhas. Isso não é amor. Amor é aceitar. Amor é ouvir. Amor é permitir. Amor é celebrar. Amor é doar. Amor é cuidar. Amor é receber. E amor é se alegrar. Alguns de nós, e eu com certeza, realmente precisamos reaprender as relações, deixando de fora as discordâncias e o hábito de contrariar as pessoas. Eu tenho procurado me policiar nisso. Eu tenho procurado fazer isso. Eu tenho procurado fazer isso no meu relacionamento com a Maria. Eu tenho procurado fazer isso dentro de casa. Eu tenho procurado fazer isso nos discipulados. Eu tenho procurado fazer isso até no púlpito. Porque é tão fácil eu querer provar para você que você está errado, que eu faço isso sem o Espírito e sem amor, e eu só estou criando uma maior separação entre eu e você.
Então eu queria que a gente pensasse em Jesus, por exemplo. Jesus, ele não chega para poder dizer o quanto ele está certo e as pessoas estão erradas, né? Jesus se encarnou, então, na verdade, ele entrou para mostrar o quanto ele está próximo de nós. E às vezes a gente acha que a igreja precisa fazer isso com quem não é cristão, né? Eu preciso mostrar o quanto eu sou puro, né? Nossa, quantas vezes eu já fiz isso, Deus me perdoe. Você chegou no ambiente, você conheceu pessoas novas e essas pessoas não são cristãs, você fica assim pensando. Eu era, né, adolescente, mais novo, mas é o primeiro exemplo que veio. Espero que todo mundo comece a fumar aqui para ver que eu não fumo e eles perguntem por que eu não fumo. E aí eu vou poder dizer que é porque eu tenho Jesus, eu não preciso fumar. E elas precisam de Jesus também. E aí elas vão parar de fumar. Elas nem querem parar, né? Algumas querem, outras não. Mas quantas vezes você chegou no ambiente pensando assim, que hora eu vou mostrar que eu sou melhor que elas? Ou que elas vão começar a falar palavrão e eu não vou falar. E elas vão ver, assim. Ou então eu vou fazer uma cara feia quando falarem palavrão. E aí vão ver que eu sou bem moralista. E aí eu pareço bastante com Satanás. Não é assim que a gente leva o evangelho. Não é assim que a gente leva o evangelho. A mulher ficou chorando no pé de Jesus e deu tudo o que tinha, não foi porque ele chegou e mostrou o quanto ele era diferente dela. E eu sou virgem, e eu tenho 33 anos, e eu sou judeu, e eu sou bonito, eu faço milagres, e eu sou virgem. E você é uma prostituta. Tá vendo como você precisa de mim? Ou do evangelho? E a gente tem que dar testemunho da pureza e da santificação. A gente tem que dar. Mas eu queria que a gente não achasse que, sabe, desenhar uma linha gigantesca que separa nós e eles. Isso não é amor, gente. Isso não é evangelho. É isso que Paulo está falando para os irmãos. Não, irmãos, não é isso aí não. Não interessa quem sabe, não interessa quem está certo. Porque senão ele falava assim, menino, você é novo na fé, entendeu? Esse negócio de ídolo não tem nada a ver. Ele que está certo ali. Ele não faz isso. Amém? Abra sua Bíblia comigo rapidamente, lá em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo... Não é 18 não, é 14. Ou 18. Não, está aqui, eu esqueci. Lucas 18, 35. Lucas 18, 35. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem um homem. E quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse, receba a visão, sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Olha o encontro de Jesus com o cego de Jericó. Era um mendigo cego, fedido, desagradável, que estava gritando. E os próprios mendigos mandaram ele calar a boca. Quando Jesus foi passando, o cara começou a gritar tão alto que Jesus falou assim, o que é isso aí? O que está acontecendo? Aí alguém falou assim, Jesus, é um mendigo cego. Aí Jesus fala, traz ele aqui. Trouxeram ele. O que Jesus faz quando aquele cara chega? Ele faz uma pergunta para o cara.
Jesus faz uma pergunta para o mendigo cego. Um mendigo cego, carente, sem conhecimento, sem orientação, com a vida emocional toda bagunçada e destruída, longe de Deus, um mendigo. Jesus chega e fala: eu quero ouvir o que você tem a dizer. O que você quer? Ele podia dizer: como você está sabendo, eu sou Jesus, eu já sei de tudo da sua vida. E aí ele passa a enxergar. Para Jesus o mais importante não era chegar e falar assim: eu sei de tudo, eu sei que você é cego, eu sei o que você quer. Pode ver. Jesus não estava preocupado em mostrar o quanto ele sabia para as pessoas. Ele sabia de tudo. Quantas vezes em debates com os fariseus, eles fazem umas perguntas e Jesus dá uma resposta mais louca que as perguntas e vai embora. Você quer saber um texto? Aquele texto assim, que eles estão comendo lá, comida que era do sacerdote, e pães da presença de Deus lá, consagrados para os sacerdotes. Jesus e os discípulos, igual Davi fez com os valentes. E aí Jesus está lá, e aí os fariseus perguntam: como assim? Como é que você está comendo aí? Isso aí foi separado só para o sacerdote. Aí Jesus fala assim: mas não está lá na Bíblia, diz assim, vocês são deuses? E ele pega e vai embora e fica assim: o que é isso? Não sei, não faz sentido nenhum. Aí quando os fariseus chegam e falam assim: Jesus, me diz uma coisa. Agora eu não lembro qual era a pergunta. Mas eles perguntam alguma coisa assim: Jesus, está certo isso aí que você está fazendo? Aí Jesus não responde, ele só fala assim: eu só vou responder se você me disser se o João de Batista vale. O João de Batista. Se o batismo de João Batista vale ou não. Se você me disser se vale ou não, aí eu digo. Aí os caras ficam assim: putz, se a gente disser, aí acabou. Você acha que Jesus não tinha argumento para acabar com aquela discussão lá e humilhar os caras? Eu acho que a gente precisa... Vamos lá, eu vou falar uma coisa que você nunca ouviu na sua vida. A gente precisa olhar para o Evangelho e copiar Jesus. A gente precisa ver como Jesus se comportava com as pessoas e fazer igual. Jesus não brigava com as pessoas porque ele sabia e elas não sabiam. Mas parece que é mais forte do que a gente, e eu queria muito que você fosse, nessa noite, iluminado para entender que você precisa tentar arrancar isso de você. Porque senão a gente não sabe aceitar as pessoas, a gente só sabe discordar das pessoas, e isso não é expressão de amor. Vamos lá. Eu vou caminhar para o final. Eu estou ficando bom nos slides, né? Fala sério. Ninguém precisa saber para ser celebrado. Mas deixa eu dizer, todos nós aqui temos medo de sermos ignorantes. E quando a gente parece bobo, a gente tem vontade de sumir. Alguém faz alguma pergunta sobre alguma coisa da Bíblia perto de você, e todo mundo sabe, você não sabe. Você fica quieto pensando: tomara que ninguém perceba ou descubra que eu não sei do que eles estão falando. Ou então começam a conversar sobre política, alguma coisa assim, tipo, não sobre as eleições, mas tipo um deputado, ou então o Beto Richa, ou sei lá, um prefeito, ou um presidente, ou o governador de outro estado, e você: eu nem estou sabendo do que é isso. Tomara que passe. Vai, passa. Ou então, sei lá, cultura geral, assim, Francisco de Assis, tipo, quem é Francisco de Assis? É um cara assim tal. Aí uma pessoa fala alguma coisa, mas o Francisco de Assis, não sei o quê. Você, né? É verdade. Olha lá, já estão... Francisco de Assis, quem que é Francisco de Assis? É Francisco. Foi um cara.
Mas isso é tongo, gente. Isso é muito tongo. A gente precisa ser mais livre, porque isso afasta a gente de se relacionar com as pessoas. E ninguém precisa saber para ser celebrado. Na verdade, nada torna uma pessoa mais difícil de ser aceita do que saber de tudo. É insuportável se relacionar com alguém que sabe de tudo, sobre todos os assuntos. Que pessoa insuportável. Meu Deus do céu. Eu tenho sondado meu coração e tenho perguntado, Deus, será que me ajuda, Senhor? Não deixa. As pessoas só sorriem para mim porque eu sou pastor, mas eu sou desagradável. Sabe o chefe que acha que as piadas dele são engraçadas, mas é porque, na verdade, ele paga o salário das pessoas? E aí elas riem? Todos nós estamos nessa posição. Pelo menos com alguma pessoa. Alguém que você está atendendo, algum cliente, alguém que de alguma maneira está subordinado a você. Todos nós temos gente que ri para nós, porque acham que a gente tem alguma coisa para oferecer, mas a gente não é agradável sempre. E às vezes a gente é insuportável porque a gente sabe de tudo, a gente tem opinião sobre tudo. E isso faz uma pessoa ter muita dificuldade para ser aceita, porque ninguém suporta a gente assim. E aí o que eu quero dizer para isso é, vamos amar essa pessoa. Mas se você é essa pessoa, você tem que mudar, querido, senão você não vai conseguir nunca ter amizades legais. As pessoas não vão te chamar para sair. Elas não vão querer ficar perto de você. Então a gente vai amar as pessoas difíceis, mas a gente vai ajudar elas a ficarem legais também. Amém? Antes da gente partir para a nossa ceia, eu queria ler um texto que eu escrevi para os irmãos. E esse texto é um texto de pedido de perdão para a igreja, da minha parte. Talvez fora do texto agora mesmo eu possa pedir perdão por ser uma pessoa insuportável tantas vezes e não dar espaço para você falar o que você acha sobre qualquer assunto. Mas eu quero pedir perdão por algo em específico aqui, que diz respeito sobre esse conflito de conhecimento. Irmãos, se houve algum material postado em alguma rede social da República, afirmando algum posicionamento político, eu peço desculpas. A República não tem um posicionamento político oficial. A República não é de esquerda, a República não é de direita, a República não é comunista, a República não é de centro. E eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou comunista. Meu posicionamento como pessoa não é o posicionamento da República. Eu queria separar isso. Eu sou uma pessoa. A República é um conjunto de pessoas que servem Jesus Cristo, que amam Jesus Cristo e que confiam no ensinamento que a gente traz aqui. E elas são indivíduos livres com uma consciência livre. Ninguém aqui fala pela República politicamente. Nem eu, nem um presbítero, nem um diácono. Então, se você viu alguém dizer alguma coisa dizendo sobre qual era a postura da República, é mentira. Porque ninguém aqui fala pela República, a não ser a própria República, que são os indivíduos. A República não perdeu as eleições, porque a República não apoiou nenhum candidato. Há pessoas que foram ofendidas e chateadas na nossa igreja pela falta de amor e de sabedoria de alguns irmãos, quando expressaram sua opinião agressivamente ou fizeram brincadeiras que humilharam aqueles que pensavam diferente. Eu e Jesus estamos do lado das pessoas desrespeitadas e feridas. Se a maioria das pessoas da República estiver do outro, ela precisa se converter e vir para o lado de Jesus, que está sempre do lado dos feridos. Nenhuma pessoa vale mais que um posicionamento correto, porque o amor sabe mais. O conhecimento torna orgulhoso, mas o amor fortalece. A igreja está edificada sobre o amor de Deus, que é o verdadeiro conhecimento. Eu me arrependo de ter feito alguns posts e comentários que feriram ou atacaram irmãos em Cristo, como a postagem
sobre um pastor, há uns 2 meses atrás, que eu já apaguei. O meu papel como pastor, e você como líder cristão, é conscientizar e ensinar, e não atacar o corpo de Cristo. Eu peço desculpas à igreja. Eu quero agradecer profundamente 2 pessoas que tiveram amor e coragem de vir conversar comigo e me confrontar docemente e alertar e ajudar a enxergar como eu e alguns irmãos passamos dos limites do amor e ferimos o coração de Jesus, nosso Salvador. Obrigado, Graziela. Obrigado, Paula. Muitas vezes há mulheres mais sábias, mais corajosas e mais amorosas que homens que parecem fortes. Vocês 2 têm tanto a nos ensinar na República. Obrigado por não virarem as costas para nós. Quem não tem nada para rever sobre a sua postura nesses dias de eleição, deve se assentar, se aquietar e ouvir a Deus. Seja humilde, esteja disposto a ouvir. Ouça o coração das pessoas. Você pode ter ferido um irmão e o corpo de Cristo vale mais que o governo brasileiro. Esther, capítulo 4, do verso 12 ao 13, Mordecai, que foi o primo de Esther, que criou ela, num determinado momento, vai até Esther, porque alguém do governo assírio diz que está sendo feito um levantamento para matar todos os judeus. Então, aquele que criou Esther chega no palácio e fala para ela assim: você precisa intervir, Esther. Chega diante do rei e intercede por nós. Ele é o primo dela, ele criou ela. É como se fosse o pai. E ele diz assim: não pense você, que se você não fizer nada, você vai sair ilesa dessa situação. Porque você seria destruída junto conosco. Porque você está num cargo de influência e foi para isso que Deus te colocou aí. Mas tem outra coisa também. Se você não fizer nada, Deus vai trazer o alívio de alguma maneira ou de outra. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que o livramento viria de outro lugar. Se a pessoa que tivesse poder político ou influência política não se posicionasse contra o genocídio planejado pelo governante Amã. Por quê? Porque a unidade da igreja em oração fala mais alto que a democracia. Isso aconteceu também com o apóstolo Pedro. Quando Pedro estava preso e seria assassinado, o que aconteceu? A igreja se reuniu em oração. E o poder de Deus foi mais forte do que o poder do governo do Império Romano. E as cadeias se abriram e Pedro foi solto. E ele fez o ministério por muitos mais outros anos. Para a igreja, a unidade em oração e a esperança no Cordeiro está acima e antes de qualquer posicionamento político. O que vai unir a igreja é reconhecer, como afirma o Cabo Daciolo, todo o poder emana de Deus. Glória a Deus. E eu queria terminar dizendo, infelizmente, alguns irmãos aqui militam mais do que oram. Precisam se arrepender. Porque a nossa milícia primeira não é contra a carne ou sangue e não é na esfera política. Essa é uma chance que nós temos como igreja de nos arrependermos e nos tornarmos homens e mulheres de oração antes de seres politizados. Essa é a primeira postura e atitude de verdadeiro cristão. Então eu quero pedir perdão para a igreja se em algum momento pessoas se sentiram agredidas, ou por mim, ou por qualquer outro irmão. Porque Jesus está do lado dos feridos. E se ele fala em 1 Coríntios 8 que o apóstolo Paulo diz que ele nunca mais vai comer carne para não ferir alguém por quem Cristo morreu, eu acho que quando a gente fere alguém por quem Cristo morreu, porque a gente não foi sábio e amoroso no nosso posicionamento político, eu acho que a gente precisa se arrepender. E a gente vai para a mesa da ceia. E a gente chega na mesa da ceia quebrantado e humilde. Porque o que une a gente é o amor. Não é quem conhece mais ou quem está certo. Amém, irmãos? O amor sabe mais. Então é um convite. Convite de Deus para nós é a emancipação do saber, de eu estou certo, eu que sei, seja sobre política ou sobre qualquer outro assunto. E antes da gente orar e a gente se consagrar, e talvez você tenha que chorar, talvez você tenha que pedir perdão para alguém, talvez não é sobre esse assunto, é sobre o outro. Deixa eu dizer uma coisa. Irmãos,
nós somos conclamados pelas Escrituras a orar pelos nossos governantes. Se você não está feliz com o resultado da eleição do governo do Paraná ou da presidência da República, fecha a sua boca, guarda o seu coração e primeiro se livra da amargura para depois usar o conhecimento e a sabedoria que Deus te deu. Primeiro você começa a orar por quem você não gosta, para depois você poder ministrar alguma coisa. A gente é conclamado a orar pelas autoridades. A gente sempre aplicou esse princípio para falar sobre as relações aqui, para falar sobre família e para falar sobre lidar com líderes. Eu sempre falei isso pensando em mim mesmo também. Se você não concorda com o seu pastor, primeiro você se livra do ódio que você está dele e a amargura do seu coração. Você ora por ele, você abençoa ele, você ama ele. Depois, quando você se resolver, talvez você possa edificar ele, trazendo alguma coisa que ele não sabia ou que ele não tinha pensado. E a nossa relação com as autoridades é do mesmo jeito. Se você não gostou de quem foi eleito para governador do Paraná, ou se não gostou de quem foi eleito para a presidência da República, para de postar, para de falar, dobre seu joelho, começa a orar, aprende a amar e ter compaixão. E aí depois você tem alguma coisa para dizer a partir do Espírito de Jesus. Amo vocês. Tenho orgulho de ser pastor de vocês. E eu quero que a gente viva muito bem e que a gente seja muito feliz. Muito feliz. E como presbiteriano que sempre foi conhecido como aquele que sabe bastante da Bíblia, eu nunca quis que essa fosse minha bandeira. E eu nunca levantei a teologia como minha bandeira. Porque o saber não é o que nos une.